Confrontos definidos na Copa do Brasil, a terceira fase, já também com os mandos de campo sorteados, e vamos colocar na tela para conversar com vocês. Já, primeiramente, agradeço a presença de todos, peço o like aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho, nosso vídeo ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve também aqui no nosso canal para ele ficar cada vez mais relevante dentro da plataforma e a gente seguir crescendo. E participa com a gente nos comentários, qual a sua opinião aí sobre essa terceira fase, quem é o grande favorito, qual é o duelo mais equilibrado na sua opinião. Eu vou trazer um pouco da minha opinião aí para todos vocês ao longo aqui desse vídeo de hoje, tá bom, galera? Mas primeiramente vamos lá, porque na tela tá aí já todos os duelos, né? Cada uma das chaves. Então, do lado direito tá o jogo de volta, certo? Então, o Vasco vai ser o mandante no jogo de volta contra o Operário, e eu vou estar sempre falando primeiramente o nome do time que vai ser o mandante na partida de volta, certo? Na chave 2 temos Aparecidense e Fluminense, Bahia e Paysandu, Capital e Botafogo, Maracanã e Internacional, Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense e Brusque, Palmeiras e Ceará, Atlético Mineiro e Maringá, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Náutico e São Paulo, Vila Nova e Cruzeiro, CRB e Santos, Corinthians e Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Criciúma, Grêmio e CSA. Primeiramente, a minha opinião aqui, né, sobre esse Grêmio e CSA, o CSA que é meu time, né? Então, é um adversário que, obviamente, o Grêmio é o grande favorito aí nesse duelo. O Grêmio é um time da primeira divisão, o CSA hoje na terceira divisão, mas que é um adversário em que o CSA poderia pegar adversários mais complicados, né, adversários mais difíceis, mas também tinham alguns adversários que poderiam ser considerados mais acessíveis, adversários que não estão em momentos muito bons, né, adversários que poderiam ter um pouco, o CSA poderia ter um pouco mais de, entre aspas, tá? Aspas bem grandes, vida fácil, tá? Então, primeiramente, para mim, quais são os grandes times aqui? Acho que os grandes times mesmo hoje do Brasil, claro que a gente ainda está no começo da temporada, né? O campeonato estadual não é um grande termômetro para a gente começar a comparar os times, né? É mais no campeonato brasileiro mesmo agora, e quando começa aí a fase de grupos da Libertadores. Mas eu acho que dos grandes times que a gente vê atuando hoje no Brasil, a gente pode destacar aí, claro, a equipe do Flamengo, né? Que é um time de maior investimento aqui no Brasil. O Palmeiras também, uma equipe muito forte, né, e que perdeu o título estadual, mas que ainda em si é um time que investe muito forte na sua equipe. Temos aí também a equipe do Corinthians, campeão estadual em cima do Palmeiras, e um time que se mostrou uma equipe muito dedicada, principalmente em jogos decisivos, né? Então, para mim, 3 destaques aí. Podemos colocar também, quem sabe, a equipe do Bahia, que é um time que investiu muito nessa temporada, já tinha uma equipe forte no ano passado e investiu muito mais. Nós temos também aí o Atlético Mineiro com seus potenciais individuais, mas que acho que já começa a ficar ali talvez uma prateleira abaixo desses times que eu citei, né? Mas temos aí dos principais times, né, esses que eu citei também, o Botafogo, claramente também, atual campeão brasileiro da Libertadores, né? Um time que, apesar de não fazer um bom primeira parte de temporada, um bom campeonato estadual, é um time que sempre no campeonato brasileiro dá ali aquela volta por cima, muda a chave e vai lá em cima, né? Então, quase foi campeão dois anos atrás, foi campeão ano passado, ganhou inclusive a Libertadores também, então é um time que deve vir forte. E assim, se eu falei do CSA contra o Grêmio, ou até mesmo se o CSA enfrentasse o Internacional, acho que teria uma vida um pouco mais complicada nessa temporada, né? Então, é um adversário que não tá ali na primeira prateleira, acho que não tá no top 5 ali dos melhores times hoje no Brasil. Posso quebrar a cara, pode ser que o Grêmio dispare, enfim, futebol tem tudo isso, mas
do grupo do pote 1, né? Acho que os times que menos estão em destaque, na minha opinião, podemos colocar talvez o Red Bull Bragantino, que no ano passado já não fez uma grande temporada e nesse ano também não teve tanto destaque assim, né, no Campeonato Paulista. É um time que tá se remontando aí também. Temos aí, por exemplo, a equipe do Cruzeiro, que no Campeonato Mineiro foi eliminado pelo América Mineiro, um time ali da Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Atlético Paranaense, que é da Série B do Campeonato Brasileiro, então é um time que está passando por uma reformulação, é um time que perde muito poder de investimento por cair de divisão, né, então talvez seja um dos times que esteja lá mais lá na última prateleira desse pote 1, tá? E no momento atual, a equipe do Fortaleza é um time que tá passando por uma sequência complicada, né? Nos últimos dias aí, perdendo o campeonato cearense, na Copa do Nordeste passou de fase, mas arrastado ali, né? Perdendo para Altos, perdendo para o Souza, perdendo para o CRB, né? Passou em quarto colocado na Copa do Nordeste. E na Libertadores tomou uma sapatada, né, da equipe do Racing, então é um time que tá em uma fase muito complicada, a equipe do Fortaleza. Então talvez nesse momento seja uma das equipes que menos seja o grande favorito, assim. Mas claro que temos também que falar de confrontos, tá? Duelos. Então, creio que em sua grande maioria os favoritos serão os times do pote 1, né? Porque em geral são os times da Série A. No pote 1, só tinha o Atlético Paranaense da Série B. E no pote 2 só tinha o Ceará da Série B, da Série A, né? Então aqui, Operário e Vasco e Operário, Vasco time da Série A, né? Então tem a obrigação, tem o favoritismo aqui. Se não passar de fase, vai ser um vexame, diríamos, do Vasco contra o Operário, né? Mas o Operário é um time forte, campeão paranaense, pode dar trabalho para o Vasco. O Fluminense contra a Aparecidense, acho que é um duelo que tem bastante desigualdade, apesar do Fluminense esse ano não tá essas coisas todas, mas a Aparecidense é um time que, se não me engano, foi rebaixado, né, da Série C para a Série D, ou tá na C, não tô lembrado exatamente agora, mas é um time que acho que o Fluminense tá vários degraus acima. Bahia e Paysandu, acho que o Bahia é muito favorito nesse jogo, apesar do Paysandu também não ser uma presa fácil, é um time forte, é um time interessante, né, na Série B. Pra mim é um dos times que vai fazer boa campanha na Série B, né, então não é uma presa fácil para o Bahia, né, vai precisar jogar bola. Botafogo e Capital, amplo favoritismo para a equipe do Botafogo, né? O grande favorito aqui para passar de fase até com tranquilidade, com todo respeito ao Capital, assim como o Internacional contra o Maracanã, com todo respeito ao Maracanã. Para mim, Botafogo e Internacional são os dois grandes favoritos nesse duelo. Fortaleza e Retrô. Acho que o Fortaleza vai ter vida difícil contra o Retrô. É uma reedição desse confronto entre eles, né? O Fortaleza passou nos pênaltis, né, contra o Retrô. Então, eu tava fazendo pesquisa aqui sobre a CBF, mas calma, é assunto para outro vídeo, tá? Mas, enfim, o Fortaleza teve dificuldade contra o Retrô já em uma partida, um histórico entre eles, né? Então, 2024, não foi? Que eles se enfrentaram, Fortaleza teve dificuldade para eliminar o Retrô, então talvez aí uma revanche do Retrô, mas ainda assim, mesmo com o Fortaleza tendo essas dificuldades nesse começo de temporada, ainda acho que o Fortaleza é favorito para esse duelo. Atlético Paranaense e Brusque, né? O Brusque tá na Série B? Aí eu não tô lembrado, né? Tá na Série B ou na C? O Brusque, ele tá na Série C, né? Tá na Série C o Brusque. Então, o Atlético Paranaense, um time que nesse duelo aí leva vantagem, claro, mesmo com todos os pormenores que eu tinha citado. Palmeiras e Ceará, duelo de Série A, aí, né?
podia o Ceará pegar um adversário mais acessível, né? Acho que o Palmeiras é favorito para esse duelo, mas o Ceará também nessa temporada não vem fazendo vida fácil, né? Campeão cearense em cima do Fortaleza, é um time que vem aí, né, na Copa do Nordeste aí querendo a classificação. Então, o time do Ceará vem num bom ano, né? É uma boa sequência da equipe do Ceará, bicampeão cearense, né? Em cima do Fortaleza. Então, nesse ano aí, até chegando na Série A, é um time que deve impor bastante dificuldade para a equipe do Palmeiras, mas ainda creio que o Palmeiras seja favorito. Atlético Mineiro em Maringá. O Maringá, assim, um time que no Paranaense eliminou o Coritiba e eliminou o Atlético Paranaense. Subiu para a Série C e para mim é um dos favoritos aí a fazer uma temporada boa na Série C, tá? O time do Maringá, mas o Atlético Mineiro é o time grande, né, nesse duelo, o time de maior investimento, deve ser favorito aqui, assim como o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo que não conseguiu ser campeão paraibano, perdeu o título para o Souza, né, da Paraíba. E aí o Flamengo pra mim é favorito aqui, né? É do mesmo jeito, um time de primeira divisão contra um time de terceira divisão, assim como São Paulo e Náutico também, né? Então, são favoritos aí os times da primeira divisão. Vila Nova e Cruzeiro. Esse duelo aqui já, o Vila Nova é um time da Série B, o Cruzeiro é um time da Série A. Mas como eu falei, o Cruzeiro, um time eliminado no Campeonato Mineiro contra o América da segunda divisão, e o Vila Nova vem fazendo uma grande temporada, campeão goiano depois de muito tempo, né? Então é um ano em que o Vila Nova pode sonhar até com um acesso à Série A, e o Cruzeiro não vem fazendo ali realmente uma grande temporada, né? O Cruzeiro, ele fez grandes investimentos, mas aí sai a entrevista lá do presidente não, né, do dono do Cruzeiro, em que ele reclama das contratações, né, que fizeram contratações erradas, então o clima meio conturbado no Cruzeiro pode atrapalhar a equipe, tá? Então o Vila Nova pode aprontar pra cima do Cruzeiro. Olho nesse duelo, tá? Pra mim é um dos mais equilibrados que a gente vai ver nessa fase aí da Copa do Brasil. CRB e Santos, creio que também tenha um equilíbrio, porque o time do CRB na segunda divisão, o Santos na primeira, então aqui tem bastante equilíbrio. O time do Santos tem o diferencial que, é claro, o Neymar, se ele tiver focado, o Santos é um time que ganha muito tecnicamente com o Neymar, né? Mas a gente sempre fica naquela dúvida, se ele vai estar bem fisicamente, se ele vai conseguir jogar, se ele vai estar focado no jogo, né? Então, a gente fica ainda nessa dúvida. O Santos, ainda assim, pra mim, é favorito, mesmo sem o Neymar, ainda é favorito, né? Por ser primeira divisão contra a segunda divisão, mas que... claro, o CRB também faz uma temporada ruim. O início de temporada do CRB é ruim. O campeonato alagoano pode ter escondido os defeitos da equipe do CRB, ganhou na estreia da Série B contra a equipe da Chapecoense, mas é um time que foi eliminado na Copa do Nordeste, perdendo em casa para a equipe do Ferroviário, da quarta divisão, né, e que teve bastante dificuldade aí contra algumas equipes nesse início de temporada, tá, o time do CRB. Então, perdeu o clássico para o CSA, inclusive, então é um time que tá tendo muita dificuldade, ao contrário do Vila Nova, né, que fez um grande início aí nessa temporada. Mas aqui pode ter um certo equilíbrio também. O Santos precisa jogar de olho aberto. O Corinthians contra o Novo Horizontino. Acho que o Novo Horizontino é um time bastante organizado para brigar pelo acesso também, né? Bateu na trave na temporada passada, mas o Corinthians, pra mim, cara, é o time que de São Paulo hoje apresentou o melhor futebol até agora, tá? Quando joga a bola mesmo, o Corinthians é difícil demais de ser batido. Então, acho que é um duelo em que os dois times jogam o nível lá pra cima. Então, vejo bastante equilíbrio aqui nesse jogo também, com favoritismo para o time do Corinthians ainda. Bragantino e Criciúma. Pô, o Criciúma já estreou mal, né, na Série B. E o Bragantino aí, nesse começo de temporada, como é que tá o Bragantino? Vamos dar uma olhada aqui na Série A. O Red Bull Bragantino tem ali apenas um pontinho, né? Perdeu uma partida, ganhou outra. Perdeu para o Fluminense. Quer dizer, empatou outra, né? Empatou aí contra o time do Ceará, lembrei desse jogo aqui. Mas enfim,
Esse jogo também aqui, o Criciúma pode surpreender. O Criciúma é um time forte, né? Vem da Série A, então precisou fazer uma reformulação. O Bragantino, óbvio, é favorito porque é da Série A, pelo poder de investimento, mas creio que o Criciúma aqui traga também bastante dificuldade para esse confronto, tá? E Grêmio e CSA, aí é aquele negócio, né? O clubismo fala mais alto. Tamo aí na torcida. Pra cima dele, azulão, né? Mas é isso, pessoal. Favoritismo aí para o Grêmio também nesse jogo, mas que estamos na torcida para que o CSA faça uma graça aí. Então é isso, gente. Copa do Brasil aí com a minha opinião sobre os duelos, né? Opiniões, assim, bem rasas, eu diria, né? É verdade, mas são 16 confrontos, não dá nem pra me aprofundar tanto, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas já tá grande, né? Mais de 15 minutos. Mas enfim, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Não se esquece do like, da inscrição e do seu comentário aqui no vídeo pra gente entender como é que tá o termômetro da galera em relação a esse sorteio da Copa do Brasil, beleza? Tamo junto, meus queridos, valeu e até a próxima.